capítulo 14, a partir do verso 22. Todos encontraram? Amém. Amém ou não amém? Amém. Olha! E diz assim, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem num barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém? Fecha teus olhos e vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas no teu altar. Nós apresentamos a tua palavra e, de forma especial, eu apresento, Senhor, a minha vida também para ser um instrumento em teu favor, Deus. Que eu possa ser usada por ti e que o Senhor possa, através da minha vida, transmitir as lições e as revelações que o Senhor deseja falar para a tua igreja. Então, Senhor, faz aquilo que lhe aprouver. E nós assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Bem, essa passagem, com certeza, ela é bem conhecida por vocês. Eu, inclusive, já preguei ela, não essa mensagem, mas eu já preguei a respeito desse texto. Mas hoje eu queria trazer uma roupagem um pouco diferente a respeito daquilo que Deus deseja falar conosco. E, inclusive, ontem nós tivemos uma imersão jovem e a Priscila ela trouxe, baseada nessa reflexão, essa palavra para os jovens. E algo começou a me saltar aos olhos a respeito do que aqueles discípulos, e em especial o que Pedro vivenciou nesse momento. O Senhor começou a ministrar no meu coração que às vezes nós estamos vivendo as mesmas coisas, nós estamos incrementados, estamos inclusos no mesmo cenário, e muitas vezes alguns vão viver experiências que, embora nós estejamos no mesmo ambiente físico, nós não vamos viver essas experiências. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito de dois tipos de pessoas: aquelas que veem o milagre, aquelas que vislumbram o milagre, se alegram com o milagre, veem que verdadeiramente o Senhor realizou grandes coisas. Mas há aquele segundo nível, aquele segundo tipo de pessoa, que não é aquela que apenas vê o milagre, mas que vivencia o milagre. Aquele que Deus usa e permite que ele seja também parte da experiência sobrenatural. Amém? E o que leva muitas vezes alguém ir para esse nível de vivenciar o milagre na sua própria vida? O que leva alguém ser não apenas testemunha de um milagre, ser apenas não aquele que vislumbra, que seus olhos contemplam o milagre, mas serem aqueles que Deus escolhe para viver o milagre. Amém. E o Senhor começou a ministrar o meu coração e começou a me lembrar, isso eu já falei inclusive aqui nessa igreja,
que todas as pessoas que buscaram a Jesus, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus e não saíram da mesma forma, e não saíram na condição que elas estavam inicialmente, na origem com que elas estavam, foi porque elas estavam inconformadas com a forma como elas estavam vivendo. É porque elas estavam unidas, vivendo um tipo de vida na qual esse tipo de vida, essa escolha ou essa realidade não estava deixando confortáveis. Pelo contrário, estava levando elas a um nível que elas desejavam ir mais além. E quem sabe o Senhor deseja despertar nessa noite também, que talvez você esteja sim vendo um milagre na vida do teu irmão, talvez você esteja vendo sim um milagre na igreja que você está hoje congregando com você. Nós estamos hoje vivendo um tempo de crescimento, graças a Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós nunca imaginaríamos estar vivendo, mas o Senhor está nos chamando para sermos parte desse crescimento, para sermos parte desse novo tempo, para também a nossa vida, e nessa mesma velocidade como aqui, a vida de tantas outras pessoas estão vivendo. O Senhor não nos quer vendo o crescimento de algumas pessoas em algumas áreas, mas o Senhor deseja que você também passe pelo crescimento, que você também tenha áreas na sua vida onde você também experimente um milagre. Amém? Amém. E nós vamos ver algumas pessoas, inclusive da Bíblia, que a vida delas não estava boa. Estava aquilo que nós dizemos às vezes, está mais ou menos. Tem pessoas que às vezes está bom do jeito que está, mas não quer dizer que está bom do jeito que está. Às vezes elas se acostumaram com a forma como as coisas estão, mas não quer dizer que está boa. A Bíblia vai falar, por exemplo, de uma mulher. Nós não sabemos o nome, mas nós conhecemos bem essa história. Nós a conhecemos e a reconhecemos pela sua enfermidade, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que aquela mulher já sofria 18 anos, era isso? 12 anos, agora me fugiu da mente. Aquela mulher viveu por 12 anos com uma doença, separada da sua família, separada da sociedade, porque quem tinha esse tipo de enfermidade não podia conviver com as pessoas, porque segundo a lei, segundo inclusive o livro de Levítico, vai dizer que a mulher, durante o seu período menstrual, precisava ser afastada do seu meio, porque tudo quanto ela tocasse era considerado sujo, imundo. Agora imagina que essa mulher não tinha apenas 4, 5, 6, 7 dias por mês considerada imunda, mas ela tinha simplesmente 12 anos sendo considerada uma mulher imunda. Mas olha que essa mulher não estava conformada, porque a Bíblia vai falar que ela havia gastado tudo quanto ela tinha, ou seja, ela usou os recursos disponíveis que ela tinha. Ela usou aquilo que ela poderia usar em prol da sua cura. Mas chega uma hora que ela percebe que nem os recursos os quais ela tinha foram suficientes para levar a um outro nível. Que nível? Um nível de inclusão na sua sociedade, um nível de inclusão na sua família, um nível onde ela não mais andasse, quem sabe, preocupada em estar sangrando pelos lugares, em estar sendo considerada uma mulher impura nos lugares que ela frequentava, mas pelo contrário, ela desejava cura. E olha que interessante, embora Jesus estivesse num lugar onde houvesse uma multidão, porque a Bíblia diz que havia uma multidão, havia muitas pessoas ali naquele momento, mas por que exatamente essa mulher do fluxo de sangue alcança um nível de cura? Havia uma multidão, e será que outras pessoas também não comprimiram Jesus? Será que outras pessoas também não tocaram em Jesus? Mas essa mulher, ela conseguiu extrair de Jesus um poder que ninguém mais que o tocou naquele dia conseguiu extrair. Porque aquela mulher, ela saiu com uma convicção da sua casa. Eu estou inconformada com a forma que eu estou vivendo, mas eu sei que aquele que está no meio da multidão, se eu apenas lhe tocar a orla das suas vestes, eu serei curada. E quando aquela mulher sai de casa com uma convicção inconformada de não passar mais os próximos 12,
Mas aquela mulher fazia parte de uma multidão, mas ela não era a multidão. Ela era alguém inconformado. Ela era alguém que desejava ser tocada. Ela era alguém que desejava tocar. E isso foi o suficiente para essa mulher ser levada agora para um outro nível. Amém? Amém. A Bíblia vai falar de outro inconformado. O cego de Bartimeu. Era cego de nascença. E alguém poderia dizer, você não se acostumou ainda, não? Porque se tornar cego depois de adulto é uma coisa. Agora, nunca experimentar ver a luz do dia é outra. Aquele homem não sabia o que era o prazer de ver nada. Mas ele também não aceitava não ver nada. Estão entendendo? Às vezes a gente quer usar o meio que nós estamos como desculpa para não mudar. Como desculpa para não crescer. Como desculpa pelas dores que nós temos. E o Senhor está dizendo, não importa o meio que você veio. Amém. Não importa a origem. O que importa é o que eu vou fazer depois que você se encontrar comigo. E aquele homem faz o quê? Ouve falar a respeito de um tal de Jesus de Nazaré que onde passava, promovia milagres. Onde passava, homens e mulheres eram curados das suas enfermidades. Aquele homem, então, ele ousa chamar a atenção de Jesus através de que forma? Gritando, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Quando nós começamos a gritar, quando nós começamos a desejar sair desse nível do conformismo e ir para o lugar do inconformismo, deixa eu falar uma coisa, muita gente vai mandar você se calar. Muita gente vai dizer assim, se acostuma, aceita que dói menos. Você não já se acostumou que teu pai é assim e que você vai se tornar como seu pai? Você não já se acostumou que a sua mãe é assim e que você vai ser uma cópia fiel da sua mãe? Você vai dizer não, porque eu conheci alguém que vai mudar a minha geração daqui para frente. Não é porque eu fiz de uma geração maldita, não é porque eu fiz de uma geração de alcoólatra que eu vou me tornar um alcoólatra. Não é porque eu fiz de uma geração de adúlteros que eu vou me tornar um adúltero. Não é porque eu fiz de uma geração de viciados que eu vou ser um viciado. Porque quando Jesus vem, a minha geração é o viciado. E o homem começa a gritar. E começam a dizer, cala-te. Você está incomodando o mestre. Você não vê que você está incomodando o que o cego Bartimeu faz. Para de gritar. Não. Grita mais alto. Ele está convicto. Ele sabe a quem ele quer chamar a atenção. Ao ponto de chamar a atenção de Jesus. E Jesus trazer vista àquele que nunca viu. Aleluia. Sabe, uma outra inconformada da Bíblia, a mulher conhecida como um cananeia, Sírio Fenício. Essa mulher ultrapassa a linha do tempo, ela antecipa, na verdade, o tempo do milagre. Tinha uma filha. A Bíblia diz que aquela mulher tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Uma criança que, quem sabe, se cortava. Uma criança que, quem sabe, chamavam ela de lunática. Os vizinhos diziam, chega perto daquela criança. Quem sabe, a vizinhança não deixava as suas filhinhas brincarem com aquela criança. Porque era uma criança que se automutilava. Era uma criança que representava, quem sabe, um perigo. Aquela mulher, eu imagino que não dormia de porta aberta. Porque ter alguém com problemas espirituais só sabe o que passa. E aí essa mulher, embora sendo gentia, embora essa mulher fosse cananeia, não era do povo de Deus, não era do povo escolhido de Deus, e Jesus vem para primeiro pregar para os seus. Aquela mulher, sabendo de um tal de Jesus, um judeu que realizava também milagres e maravilhas, ela entende agora que Jesus está junto com seus discípulos, e aquela mulher vai gritando atrás de Jesus, ao ponto dos discípulos de Jesus dizer, despede logo essa mulher, resolve logo o problema dela. Não percebe que ela vem nos incomodando desde lá de trás? Observa, todos estavam
Porque os cachorros, eles não podem se alimentar das migalhas que caem na mesa. E a mulher fala, Senhor, até os cãezinhos, eles comem das migalhas das mesas. Se o Senhor tiver migalhas nessa noite, para mim, a tua migalha é suficiente para trazer cura para a vida da minha filha. Naquele momento, aquela mulher consegue arrancar um suspiro de Jesus. E ele fala, mulher, grande é a tua fé. Agora a tua filha está liberta. Aleluia! Então nós estamos falando de homens e mulheres inconformados, de homens e mulheres que saíram de um nível de espectadores das realizações e das maravilhas de Jesus, mas foram também aqueles protagonistas do milagre de Jesus. Foram aqueles que Jesus é quem realizou o milagre neles. E agora, de fato, adentrando nessa passagem, adentrando no texto de Mateus 14, que nós acabamos de ler, nós estamos falando de um tempo, de um momento muito difícil para Jesus. Porque quando nós vamos ler os primeiros capítulos, os primeiros versículos do capítulo 14, Jesus acabara de receber uma péssima notícia. Qual era a notícia? Era que João Batista, o seu primo, acabara de ser decapitado. E a Bíblia diz que Jesus, ao receber essa notícia, ele ficou triste, como qualquer um de nós ficaríamos. Nós ficamos tristes até sabendo da morte de pessoas que a gente às vezes não conhece. Hoje, a gente soube da morte de um esposo, de uma candidata. A gente fica consternado, a gente nem conhece pessoalmente. Mas a notícia de uma morte não vai trazer nenhum nível de alegria para ninguém, eu acredito. Então Jesus acabara de receber uma péssima notícia. E não era só uma notícia de um primo que havia morrido, mas era um profeta que estava anunciando o caminho. Era um profeta que estava abrindo e preparando o caminho para a chegada dele. Jesus, vendo a morte de João Batista, já sabia do prenúncio que seria a sua morte também. Quando Jesus fica sabendo da morte de João, seu primo, naquele momento era, o profeta já morreu. Aquele que anunciou o caminho, aquele que abriu, agora que clamou no deserto foi calada. Agora quem vai ser lá na frente também morto será eu. E Jesus fica triste. E Jesus deseja fazer aquilo que muitos de nós, quando recebemos uma notícia difícil, faz. Ele quis se reservar. Jesus quis se resguardar, quis ficar sozinho. Mas no coração de Jesus batia um coração muito mais pelos outros do que para si, porque o Evangelho não se trata nunca de nós. O Evangelho nunca será sobre nós, mas sempre será sobre o outro. E naquele momento, embora Jesus tentasse, foi para um lugar deserto para orar ao seu Pai, para revigorar as suas forças, desejando estar só, uma multidão foi atrás de Jesus. E Jesus faz o quê? Hoje não é dia? Não. Jesus faz aquilo que ele precisava fazer. Alimentou espiritualmente aquela multidão das palavras que elas desejavam e precisavam se alimentar. E depois entendendo que aquela mesma multidão estava com fome. Eu já havia passado algumas horas, porque na hora que Jesus provavelmente recebe a notícia da morte de João Batista, é por volta da primeira hora, às 15 horas. E vai anoitecendo, a noite vai chegando, a multidão está lá ainda. A multidão andou quilômetros para se encontrar com Jesus. Não tinha comida. E Jesus providencia o quê? Pão e peixe para aquela multidão. Alimenta aquela multidão. E depois de alimentar a multidão, despede a multidão. Só que agora Jesus precisava finalmente ficar sozinho. E o que Jesus fala? A noite já chegou. E ele fala com veemência aos seus discípulos: vão para o barco e atravessem para o outro lado. Eu vou depois. E por que a gente entende que Jesus fala com veemência? Fala com ênfase? Porque a Bíblia diz que ele insistiu para os seus discípulos. Provavelmente os seus discípulos, vendo que Jesus estava triste, falaram: não, mestre, deixa a gente ficar com o Senhor. Deixa que a gente te consola. Mas tudo que Jesus precisava era de um único consolo.
o colo do Pai. Chega um momento nas nossas vidas que nenhuma boa palavra, nenhum bom ombro vai conseguir fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. E aí Jesus fala assim: irmão, eu me encontro com vocês depois. E Jesus agora finalmente consegue estar sozinho com o seu Pai. Só que aí, aqueles discípulos vão no barco e a Bíblia diz que agora eles estão num lugar de vulnerabilidade, onde os ventos eram contrários, onde aquele barco agora começava a viver um tempo, aqueles discípulos começavam a viver dentro do barco num lugar de ventos contrários, os ventos eram fortes e eles começaram a passar agora por um temor muito grande. Até porque da hora que eles haviam se despedido de Jesus, que devia ser por volta de 18, 19 horas, já eram quase 3 horas da manhã. Na verdade, eram entre 3 e 6 horas da manhã, ou seja, a quarta vigília da noite. E aí eles começam a viver um dos momentos mais difíceis da sua vida. Só que veja as sensações que aqueles discípulos vivem. Eles vivem sensações que, quem sabe, nós também vivemos. Eles se sentiram sozinhos e eles estavam sozinhos. Eles não estavam com Jesus no barco. Além de eles estarem sozinhos, eles estavam amedrontados. Como eu e você, quando também passamos por situações difíceis, por ventos contrários, por tempestades que abalam a nossa estrutura, nós também nos sentimos amedrontados. Eles também acharam que Jesus demorou, porque Jesus de fato demorou. Da última vez que Jesus falou: vão, atravessem o mar, já se havia se passado mais de 7 horas. E Jesus não tinha chegado no momento em que eles necessitavam. Só que aí no versículo 27 é o que faz toda a diferença. Pode vir, por favor, Jefferson. Porque no versículo 27, quando Jesus vai chegando, e eles, embora observem, era escuro, os ventos contrários, tempestades, eles amedrontados, mas quando Jesus vai chegando, e é o primeiro momento porque os judeus eram muito místicos, eles pensam: é um fantasma. E Jesus agora, ele fala algo, ele traz uma revelação que faz toda a diferença. E agora eu quero falar o que faz a diferença não apenas para os discípulos, mas faz para aquele que não quis estar dentro do barco, que foi pego. Quando Jesus vai chegando e eles falam: é um fantasma, gritando, aterrorizados, Jesus faz uma revelação. Jesus fala assim: não tenham medo, sou eu. Sabe quando uma criança às vezes sofre uma queda, sofre um pequeno acidente, e eles choram com medo, choram porque está doendo, e você, quando se aproxima, fala: papai chegou, mamãe chegou, não chore mais. E às vezes só a nossa chegada já é suficiente para trazer acalento àquela criança. Sim ou não? Na verdade, era como Jesus estava falando assim: não tenham medo, eu cheguei. Eu sou eu. E o eu sou é um dos atributos de Deus. Quando Moisés, por exemplo, Deus dá uma missão para Moisés e fala assim: vai para Faraó, porque tu vai ser levantado como resgatador, tu vai ser levantado como libertador para o meu povo. E Moisés, conhecendo que os egípcios, eles tinham um Deus para cada necessidade, que eles tinham um ídolo no qual eles erguiam para qualquer necessidade, porque era setorizado. Moisés, conhecendo a cultura grega, egípcia, ele falou: preciso ir como um fundamento, porque só estou falando que vou em nome de um Deus, e os egípcios conhecem tantos deuses. Eu preciso chegar com um bom argumento para o faraó. Eu preciso falar que é um Deus forte. Eu preciso falar que é um Deus que está acima dos deuses dos egípcios. Não era assim? E Moisés pergunta para Deus: e quem eu digo que me enviou?
algo que o Senhor vai me dar para eu estar diante de uma autoridade máxima de uma nação poderosa. E o que eu vou falar? Eu vou em nome de quem? E olha o que Deus responde para Moisés: diga apenas que o eu sou te enviou. Não é o eu era, não é o eu serei, mas é o eu sou. Isso é suficiente para ele. Quando Jesus, então, diante dos ventos contrários, o barco agora recebendo muita água, e aqueles homens amedrontados, Jesus fala assim: não tenham medo, eu sou, chegou. E agora Pedro, observa que eu falei sobre dois tipos de pessoas: aquelas que veem o milagre e que estão conformadas e felizes e realizadas em ver o milagre na vida do outro, mas aquele que quer ser parte do milagre, aquele que quer ver o milagre na sua vida, quer tocar no milagre. E olha o que Pedro faz. Pedro já havia visto Jesus sendo o Deus e vendo a natureza se submetendo ao comando de sua voz, sim ou não? Lá no Evangelho de Lucas a gente vai ver quando Jesus vai chamar Pedro. Pedro tinha acabado de passar uma noite frustrada, não foi isso? Sem conseguir pescar um peixe sequer. E ele havia visto esse mesmo Jesus falar: o que, Pedro? Depois que você me prestou o seu barco, agora volta para o mar, porque os peixes vão aparecer dentro do teu barco. Pedro já havia visto o grande eu sou da ordem para que o milagre pulasse para dentro do seu barco. Agora Pedro vendo o grande eu sou andando por sobre as águas, ele agora falou assim: eu sou, deixa, se for de verdade o Senhor, se és tu verdadeiramente Jesus, deixa que agora sou eu que quero estar contigo, deixa que sou eu que quero viver a experiência de andar por sobre as águas. E o Senhor está dizendo: existe um lugar também que eu quero que você me veja fazer e viva também, e faça também. Porque que eles iam atravessar, agora já viram com certeza, Jesus tinha chegado, que aquele barco ia chegar no seu destino, isso já era certo, Jesus já tinha chegado. Mas aqueles discípulos só chegaram do outro lado da margem. E quem sabe, quando eles chegaram do outro lado da margem, chegaram com esse discurso: vocês não sabem o que nós vivemos nessa madrugada. Nós estávamos com o nosso barco praticamente afundando. Era tempestade. O nosso barco ele virava, ele girava, muita água entrando. Nós pensávamos que nós íamos morrer. Nós pensávamos que nós íamos perecer. Até que na alta madrugada nós vimos um vulto andando por sobre as águas. E quando esse vulto foi aparecendo, olha, nós pensávamos que era um fantasma. E quando finalmente esse homem chega, fala: não temam, sou eu. E olha nós aqui. Nós conseguimos atravessar o mar. Mas agora Pedro não. Pedro disse: vocês só atravessaram o mar. Eu andei por sobre as águas. A minha experiência foi diferente da de vocês. Porque quando aquele vulto aparece e ele fala: não temam, porque eu cheguei, porque sou eu falei para Jesus: se de fato és tu, manda-me que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: vem, Pedro. E eu andei por sobre as águas. Eu vivi coisas sobrenaturais com ele, porque eu não estava conformado em estar no barco afundando, mas eu quis sair do barco para estar lá morado com ele, vivendo aquilo que ele estava me fazendo experimentar. Não basta só chegar do outro lado. Jesus está te chamando, além de ir para o outro lado, você quer viver experiências com ele. Não basta só você se conformar em ir para a outra margem. Mas Jesus está falando: você vai chegar na outra margem porque eu cheguei. Mas você quer chegar na outra margem diferente.
Você quer chegar na outra margem vivendo os milagres e não vendo apenas os milagres? Quem quer entender essa mensagem? Nós estamos vivendo um tempo agora onde existe uma onda de crescimento. Eu não sei se a igreja estava nesse dia, mas escuta e guarda no teu coração. Nós estávamos num culto alguns meses atrás. A gente sabe, alguns já sabem essa história, que o pastor Gustavo teve um problema de saúde, um problema de ansiedade. Ele contou isso. E nós fomos para um culto de quarta-feira, que na época era uma quinta, e ele estava muito debilitado, assim, sentado na primeira cadeira. E nessa noite, eu acho que eu ia pregar nessa noite. Acho que foi isso. Só que antes, enquanto estava tocando o louvor, eu cheguei no ouvido dele e comecei a orar por ele. E comecei a falar assim, porque o Senhor me levou a orar sobre isso. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. E eu falava assim no ouvido dele: Deus está liberando sobre você aquilo que foi levantado para que você não veja Canaã, não viva Canaã. Porque existe um levante para você só contemplar Canaã. Mas uma coisa é você ver Canaã de longe. O que é Canaã? Promessas. Canaã são as respostas de Deus, são os milagres de Deus para a tua vida. Mas o Senhor estava me falando assim através da vida dele. Foi levantado coisas, foram levantadas situações para você ver as promessas, para você ver a igreja crescer, para você ver as coisas tomando uma proporção. Mas existe um levante para você não viver isso, porque existe uma diferença, não é? De você ver todo o empreendimento crescer, ganhar forma, você saber até que faz parte disso, mas você não experimentar, não desfrutar disso, não existe? Eu fico imaginando Moisés, por exemplo, 40 anos conduzindo aquele povo debaixo de dificuldade, até chegar uma hora que Deus permite a Moisés só ver, mas não vai lidar. Mas a Josué não, o Senhor deu a possibilidade de levantar ele como sucessor de Moisés, para também herdar junto com o seu povo Canaã. E naquela noite, então, eu comecei a orar e dizia que a unção de Josué esteja sobre a sua vida, que a unção de Josué esteja sobre a sua vida. E esqueci ali. No outro dia, o pastor Jair passou um áudio, que ele ora muito, passa áudios orando por nós. E o pastor Jair passa um áudio para ele e fala assim: Deus está liberando a unção de Josué sobre o Senhor, pastor. Deus está liberando a unção de Josué, confirmou aquilo que na noite anterior eu tinha orado. Mas o que vocês têm a ver com isso? Porque depois nós passamos alguns cultos depois, e nós estávamos nesse culto da quinta-feira, não sei se já era na quarta. Enquanto nós estávamos ali orando, o Senhor me levou a ministrar que Ele estava liberando também uma unção de conquista sobre a sua igreja. Então quem estiver debaixo dessa cobertura espiritual já está recebendo essa unção de conquista. Deus já liberou essa unção para todos nós. Só que aí a gente precisa ir para um próximo nível. Você pode até andar nessa onda de crescimento. Alguns estão vendo com outros olhos: ah, é uma igreja que fechou. Não. É Deus nos posicionando para um outro tempo. É Deus nos posicionando para agora a gente vislumbrar coisas maiores para a igreja. E aí, quem sabe você vai ficar lá agora no prato de locais e vai dizer: ah, melhor era como a gente estava, melhor era ali porque todo mundo sabia o nome de todo mundo. E vai ver, quem sabe, o irmão vivendo um som de conquista, crescendo, se destacando em ministérios, e você ainda vai continuar olhando e falar: ah, mas melhor era como nós estamos. Mas tem outra turma que vai fazer assim: eu quero fazer parte desse crescimento, eu quero também arregaçar as mangas, eu quero também receber essa unção, caminhar, ser parte desse crescimento. Eu quero isso para a minha vida também. Então Deus está me chamando para a gente agora, não só para dançar,
seja o perfil, seja as pessoas que Deus quer para o segundo nível. Aqueles que vão olhar, o barco atravessará, mas não vão estar dentro do barco, não. Não vão estar dentro do barco, não. Vão ser aqueles que vão dizer assim: vem meu carrinho, por favor. Vão ser aqueles que podem apagar as luzes, que vão dizer assim: eu quero ir também ao encontro de Jesus. Acho que apagou muito, não. E sabe, eu fico entendendo que o que levou Pedro, em meio àqueles discípulos, Pedro estava com medo, estava. Pedro estava apreensivo, estava. Mas o que diferenciou Pedro dos demais discípulos? Porque Pedro já tinha visto esse mesmo Jesus que estava andando por sobre as águas operar milagres na vida dele. E quando a gente reconhece que ele já fez na nossa vida, você diz: eu quero muito além. Eu quero muito mais. Pedro, alguns vão dizer que era ousado, intempestivo, mas uma coisa a gente não pode dizer: Pedro foi o único depois de Jesus que andou por sobre as águas. Viveu coisas que só ele pôde viver, porque ele teve a ousadia de dizer: se és tu, eu quero ir também. Se é o Senhor que está nos conduzindo, eu quero ir também. Eu não quero saber o que meus olhos veem. Eu quero saber o que meu coração crê. Na reunião que nós fizemos terça-feira passada, nós falávamos de visão. Existe uma visão sobre esse lugar. E você vai dizer: se é o Senhor, eu quero ir também. Eu quero viver coisas sobrenaturais também. Eu quero que o Senhor me leve para o próximo nível também. Eu quero fazer parte do milagre também. Eu quero também ter a minha vida. Eu quero ter sobre a minha vida essa unção de conquista também. Eu vou me alegrar quando Deus abrir a porta na vida do meu irmão. Mas eu vou glorificar quando Ele abrir a minha porta também. Eu vou me alegrar quando o Senhor realizar um milagre de cura na vida de um irmão meu. Mas eu vou glorificar quando a cura for sobre a minha vida. Eu vou me alegrar quando eu vi o meu irmão, quem sabe, conquistando a sua casinha que ele tanto desejou. Mas eu vou glorificar quando for eu que conquistar a casinha que eu tanto desejei. Funciona assim. Que você vai para outra margem, é fato. Mas saia do barco e vá para o lugar onde o Senhor está dizendo: vem. Porque só quem vem anda sobre as águas. Amém? Vamos adorar.